Olá, estamos mais uma vez aqui. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de psicanálise. Hoje vai ser a nossa segunda aula. Então, hoje eu vou tratar de alguns assuntos aqui dessa aula que eu já deixei aqui transcrito e vou ler para vocês e vou comentar algumas coisas para nós entendermos, né, e irmos ao pouco compreendendo o que é a psicanálise e qual que é a importância dessa forma de conhecimento, essa forma de tratamento, de terapia nos dias atuais. Então vamos lá, vamos seguir em frente com as nossas aulas de psicanálise. Então vamos lá, o objetivo dessas aulas é compreender o processo de estruturação do pensamento psicanalítico, a partir das descobertas feitas pelo médico austríaco Sigmund Freud. Então, a intenção é apresentar uma abordagem da busca pela compreensão dos distúrbios da mente humana. Primeiramente, nós vamos estudar alguns métodos de abordagem de distúrbios psíquicos que surgiram no decorrer da história humana, a partir das mais diversas doenças mentais. E nós vamos considerar, né, a historicidade desses fatos. Então nós vamos estudar antes de nós entrarmos, né, nos conceitos da psicanálise especificamente, né, entender como é que Freud foi estruturando, foi dando sentido a cada uma das suas a conceituação, nós vamos entender um pouco sobre como era abordada, como era entendida a doença mentais, os distúrbios, né, psicológicos anteriormente a Freud, né? Só para nós termos em conta que, né, Freud ele vai surgir como um grande gênio da humanidade a partir, né, dessa sistematização, né, dos conceitos da psicanálise, mas anterior a ele já tinha outras abordagens, né, referentes à mente humana, aos distúrbios, né, psicológicos, as chamadas neuroses, que foram sendo desenvolvidas. Então, Freud, né, ele não vai criar a psicanálise do nada, ele vai partir já de alguns conhecimentos já elaborados que ele vai, a partir dos seus estudos, vai incorporando e vai dando alguns significados próprios a alguns termos, né, que já anteriormente já haviam sido abordados por algum pensador em algum determinado período da história humana. Então, nós vamos abordar essas questões aqui anterior, né, essa sistematização feita por Freud, até nós começarmos a falar da psicanálise propriamente dita, pegando cada conceito, cada apontamento que Freud faz, né, sobre alguns distúrbios, algumas incongruências no funcionamento da mente humana. Então, continuando aqui, primeiramente nós vamos abordar alguns métodos, né, que eram utilizados para a investigação dos distúrbios psicológicos. Então, o objetivo fundamental é compreender o processo evolutivo que ocorreu nessa abordagem dos pensamentos psicológicos, compreender, né, esses distúrbios e como é que foram sendo tratados durante a história por aquelas pessoas que se dedicaram, né, a abordar esses distúrbios psíquicos. E depois, né, acabando essa etapa de verificação dessas formas de abordagem dos distúrbios psicológicos, nós vamos entrar na teoria freudiana propriamente, depois abordaremos mais coisas. Então, serão enfatizados os elementos da teoria elaborada, né, por Freud, né, em seguida. Enfim, a intenção é demonstrar que, na elaboração de sua teoria, Freud ele tem como base uma estrutura da psique humana baseada em uma descrição topográfica. E ele vai usar, né, essa descrição topográfica, né, os locais, né, de cada área da psique, para tentar explicar a etiologia, né, a origem, como que vão sendo geradas, elaboradas, ou criadas, vão surgindo essas neuroses. Então,
Freud ele vai agir de uma forma minuciosa no sentido, né, dentro das suas condições de pesquisa, das condições de investigação, de um período específico, né, ah, do século XIX, para tentar dar uma explicação a partir daquilo que ele queria demonstrar a respeito do funcionamento da psique humana para as pessoas. Então, nós vamos, né, começando hoje já, fazer uma recapitulação de alguns processos de abordagem da mente humana. Então, a criação da psicanálise ela deve ser entendida e abordada a partir do contexto, né, que tornou possível o desenvolvimento e a evolução da psicologia moderna. Então, esse desenvolvimento da teoria freudiana ele vai surgir quando também se começa a desenvolver o pensamento, né, as novas formas de pesquisa, de abordagem da mente humana a partir da psicologia moderna chamada psicologia científica. Então, essas duas formas de abordagem da mente, da psique humana, vão surgir conjuntamente. Então, é importante ter, né, esse conhecimento, que apesar de terem abordagem distintas, né, diferenciadas, elas têm basicamente o mesmo princípio, a, a mesma forma de pensamento, a mesma origem, né, dessa abordagem da mente humana. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre essas abordagens, vamos começar lá atrás, vamos começar lá na antiguidade a ver como eram abordadas essa problemática da mente, do sofrimento psicológico humano. Então, os filósofos Platão e Aristóteles, eles, né, lá mais ou menos entre o século 3, né, e, e 2 antes de Cristo, já esboçaram algumas ideias bastante interessantes a respeito da Constituição e do funcionamento daquilo que eles denominavam como alma, a alma humana, né? Entendendo aqui a alma humana como uma essência, algo interior, né, ao corpo. Então, eles vão entender, né, tem esse entendimento sobre a essência do ser humano, uma substância que não era corporal, mas que ela acabava determinando todo o comportamento, todas as ações humanas. Então, Platão e Aristóteles eles já começam a esboçar algumas coisas bastante interessantes em respeito à compreensão daquilo que eles denominavam alma. Então, para Platão, a psique humana, a alma, era constituída por três partes bastante distintas. Ele classificava essa separação da seguinte maneira. Então, a alma possuía uma parte racional, que era regida pela inteligência, uma parte irascível, que era regida pela agressividade, e uma a parte concupiscente, regida pelo desejo. Cada uma dessas três partes estava localizada em regiões específicas do corpo. Então, a racional estava localizada na região da cabeça, a irascível na região do tórax e a concupiscente na região do baixo ventre. Então, a diferença do agir de cada indivíduo era acentuada pela preponderância de uma dessas três instâncias. Em algumas pessoas se destacava a parte racional, o que fazia com que essas pessoas utilizassem melhor a inteligência. E aqueles onde preponderava a parte irascível, essas pessoas acabavam se destacando por aspectos agressivos, né, da manifestação dessa, digamos, instância da alma. E aqueles que tinham o desejo mais acentuado
preponderava, né, no caso, a parte concupiscente da alma. Então, conforme Platão, as pessoas deveriam receber um tipo de educação segundo a característica da sua alma, da sua psique, que mais se destacava em seu comportamento. Ou seja, então, vejamos, se era detectada que uma pessoa preponderava, tinha preponderância na, na parte mais racional da alma, onde a inteligência se destacaria de forma mais acentuada, então essa pessoa, conforme pensava Platão, deveria ser educada para receber responsabilidades de governo, de criação de leis, enfim. Deveriam ser educadas para assumirem a liderança da comunidade. Já as pessoas que apresentavam uma característica mais agressiva, mais irascível, elas deveriam receber uma educação que as levassem a exercer o papel de soldado, guerreiro, pois elas tinham preponderância a esse tipo de ação. Já as pessoas onde predominavam a parte concupiscente, a parte do desejo, deveriam ser educadas para exercerem tarefas de trabalhos comuns, de comércio, pois eles tinham o desejo, né, de enriquecer, e esse desejo seria de grande valia para a sociedade. Então, enfim, a partir dessa compreensão da alma, Platão, né, vai estabelecer, pensar uma forma de como deveria ser educados os seres humanos para que a sociedade tivesse um bom proveito das tarefas que essas pessoas pudessem realizar. Então, Platão ele vai ter essa concepção da alma. E um ponto importante a ser demarcado aqui sobre essas duas características. Então, para ele, já que a alma tinha essas três instâncias, deveria preponderar o domínio da inteligência sobre essas outras duas instâncias, né? A agressividade e o desejo. Porque ele até faz uma alegoria sobre uma biga puxada por dois corcéis, dois cavalos, um representando a, os desejos e outro representando a agressividade. E a inteligência seria o condutor dessa biga. Então, conforme Platão, a inteligência ela deveria conduzir, deveria reger essas duas outras partes da alma para que a pessoa pudesse ter uma vida equilibrada. Pois o equilíbrio da alma humana depende do domínio da inteligência. Então, essa é a primeira concepção da psique, da estrutura psíquica do ser humano dada por Platão. Três instâncias: uma regida pela inteligência, outra pelo desejo e a outra pela agressividade. Então, foquem nessa concepção formulada por Platão. Mais à frente nós veremos que Freud também vai fazer uma abordagem, uma distinção de instâncias, né, da psique humana muito semelhante a essa estrutura da alma, né, elaborada por Platão. Não com, né, com as mesmas funções, mas de uma forma semelhante. Três partes que deveriam ser regidas de uma maneira em que predominasse o ego. Essa vai ser a visão freudiana. Mas, enfim, vamos deixar isso para o nosso próximo vídeo, onde nós abordaremos um pouco sobre a concepção aristotélica sobre a alma, sobre a psique humana. Então, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.